Vai lá, Cássio. Marcos, boa noite. Nós vivemos nos últimos anos, especialmente nos anos mais próximos, algumas proxy wars. No caso da Ucrânia e da Rússia, no caso de Israel e da faixa de Gaza. E olhando especificamente para a situação da Venezuela, me parece que China e Rússia se mantiveram distante dessa confusão, pelo menos por enquanto. A Rússia emitiu uma nota, a China também emitiu uma nota, mas não passaram disso. É uma estratégia ou eles de fato não têm condições ou não têm necessidade de fazer em frente aos interesses norte-americanos neste tema Venezuela especificamente? E o que tem a ver, por exemplo, a situação da Rússia com a Ucrânia e da China com Taiwan em qualquer manifestação sobre a Venezuela? Assim, no primeiro momento, eu queria só comentar se esses dois exemplos citados, né, que é Rússia, Ucrânia e Israel, Hezbollah, Israel, Hamas, Israel, Irã, são proxy wars. Na minha opinião, elas não são. Os russos gostam de dizer que são, particularmente Rússia e Ucrânia, né? Por exemplo, se você conversa com um russo de mais linha dura, ele vai te dizer que a Rússia está em guerra com o Ocidente, né? Na Ucrânia. Não é uma guerra Rússia-Ucrânia, é uma guerra entre Rússia e Ocidente na Ucrânia. Você concorda com isso? Eu não concordo, tá certo? Eu acho que os ucranianos podem ter apoio de potências ocidentais. É uma pena que cada vez menos a gente está falando em potências ocidentais, né? Mas, enfim, países da Europa e dos Estados Unidos. Mas eu não acho que é uma proxy war, eu acho que é uma guerra. Sim. Como eu também acho que é uma guerra em si, Israel contra esses três antagonistas que eu acabei de lhe mencionar. Olha, se eu tivesse que fazer uma aposta, está muito ruim fazer apostas, né? Porque a gente está sempre desmoralizados. Mas eu acho que você, enfim, pelo menos daquilo que eu conheço dos chineses, né? Eu morei na China durante alguns anos. Eu fui à China todos os anos da minha vida, de 2004 até agora. Nos últimos 22 anos eu vou todos os anos. A noção de tempo na China é diferente, né? Quando a gente fala médio prazo, longo prazo, curto prazo, para os chineses quer dizer alguma coisa diferente, né? Aliás, isso é muito bem exemplificado numa frase que eu não sei se eu já contei aqui na Jovem Pan, daquele momento em que o Henry Kissinger, né, secretário de Estado americano, e o Zhou Enlai, que era o premier chinês, estavam renegociando relações diplomáticas, né, no início dos anos 70, e os dois amantes de história trabalharam duro ao longo do dia, mas no final do dia foram jantar, estavam tomando um drink, e aí supostamente o Henry Kissinger perguntou para o Zhou Enlai o que ele achava da Revolução Francesa. E aí o Zhou Enlai respondeu o seguinte: olha, é uma coisa muito recente para a gente já poder emitir qualquer tipo de opinião. Então a noção de história lá é diferente. Sim. E isso também é verdade em relação ao futuro. Por exemplo, eu acho que os chineses estão muito voltados para 2049, que é o centenário da Revolução Maoísta, em que eles querem se entender como um país plenamente desenvolvido, né? Então, se você disser o seguinte, olha, aquilo que aconteceu na Venezuela pavimenta um caminho no curto prazo para os chineses exercerem aquilo que eles entendem que é o direito deles, a tal da One China Policy, né, a política de uma única China, eu diria que não é o caso. Eles acham, os chineses, que eles têm o tempo ao lado deles, né? Então talvez não seria o momento, eles teriam outras prioridades. É um pouco. No entanto, se a situação fosse diferente, ou seja, se você tivesse qualquer tipo de assertividade por parte de Taiwan ou por parte de uma potência ocidental em nome de Taiwan, aí eu acho que os chineses iriam com tudo. Mas eu acho que eles não dariam o primeiro passo. Minha impressão. Posso estar errado. Né? E em relação aos russos, entre aspas, a Venezuela deles já aconteceu. Né? A não ser que você ache, né, que Crimeia, né, ou seja, que Crimeia em 2014 e que Ucrânia em 2022, na realidade são episódios de uma série, tá certo? E que vem aí, vai vir o quê mais? Vai vir Moldova, vai vir Finlândia, vai vir... esses dias eu estava vendo uma entrevista do chefe de governo da Finlândia. Eles têm muito medo em relação a isso. Eles ficaram durante muito tempo, ficaram sob o jugo dos suecos, durante algum tempo ficaram sob o jugo do Império Russo. Então, há esse temor, mas eu diria que a conexão, né, a correia de transmissão não é imediata entre aquilo que aconteceu entre Estados Unidos e Venezuela com a projeção geopolítica desses outros dois grandes atores.